Fala, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo na paz aí? Então é o seguinte, olha, como você viu na descrição do primeiro vídeo, aprenda a enxergar um número de várias formas diferentes. Como que é isso? Bom, um número é um número, né? Então como é que eu posso ver ele de várias formas diferentes? Vamos ver isso com calma, vem comigo aqui. Vamos pegar, por exemplo, aqui, número 36. 36, ok? 36. Que outras formas eu posso enxergar o número 36? O 36 é 36. Não tem muito o que fazer. Tem sim. Olha, 36, um número comum. Beleza. Eu posso transformar esse número aqui numa fração? Posso. Por exemplo, se eu fizer 36 sobre 1, eu transformei ele numa fração, certo? Bom, e se eu pegar esse número 36 e elevar ele a 1? Continua sendo 36, você concorda? Só que eu transformei ele numa potência. Interessante, né? Ó, e se eu falar que 36 é 6 vezes 6? Também é 36, não é? Bom, se 36 é 6 vezes 6, então eu também posso dizer que 36 é 6 ao quadrado. Não é isso? Bom, 36 também pode ser 2 vezes 18, não pode? E 36 também pode ser 3 vezes 12, certo? E vou além. Veja que se você tiver visão, você vai conseguir perceber que 36 é raiz quadrada de 1296. Olha que interessante. Várias formas diferentes de representar o mesmo número, 36. Então, por que isso é importante? Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui o porquê é importante, tá? Por quê? Eu vou te citar um exemplo bem simplesinho, que não é um exemplo muito legal que eu gostaria de citar agora, mas eu não vou citar agora por quê? Porque nós vamos tratar dessas informações aqui mais para frente, quando a gente for falar, quando a gente entrar em operações propriamente ditas. Aí você vai entender a importância de você enxergar um número de várias formas diferentes. Mas, por hora, vamos pegar o seguinte. Vamos pegar um exemplo muito simples, tá? Que não é, na verdade, vou repetir, não é, na verdade, um exemplo que eu gostaria de usar, tá? Mas é que lá na frente você vai entender que quando você trabalhar com operações, você vai falar assim, puxa, o que o professor falou mesmo. É importante enxergar o número de várias formas diferentes. Porque você vai conseguir manipular o número, os números de tal maneira que vai facilitar para você nos seus cálculos, tá bom? Então, vamos pegar aqui, sei lá, 10 vezes 5, tá? 10 vezes 5. Aqui, não é, como eu falei, não é um exemplo muito legal, porque 10 vezes 5 é 50, então não é um exemplo muito legal. Mas se eu enxergar, eu estou enxergando aqui dois termos aqui, eu enxergo o termo 5 e eu enxergo o termo 10, mas veja que o termo 10, eu posso fazer ele ficar parecido com o termo 5. Eu posso trocar esse 10 aqui, ó, por 2 vezes 5. Não posso? Então eu fiquei com 2 vezes 5 vezes 5. E o que isso me ajuda? Bom, sei lá, depois, de repente 2 vezes 5 vezes 5, então vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado. Ok? Então, esse é um exemplo bem simplesinho, bem ralé mesmo, assim, do porquê você manipular os números, tá? Mas fica calmo, fica com a mente tranquila, que o que eu quero que você entenda nessa aula é a importância de ver um número de várias formas diferentes, ok? Então, quando você pegar um número, não se esqueça disso. Quando você olhar para o número 16, por exemplo, não olha só para ele como 16, tá? Tenha uma visão mais aberta da coisa, tá? Enxergue ele como 4 vezes 4, tá ok?
tenha uma outra visão, tá? 8 mais 8, enfim, perceba que um número ele pode ser destrinchado em várias formas diferentes. O objetivo disso é aglutinar termos semelhantes, ok? Como eu falei, lá na frente você vai entender o porquê que é importante fazer isso, porque sejam operações com frações, potências, não importa as operações algébricas que a gente vai trabalhar, eu vou dar exemplos de como você pode pegar e transformar um número que é simples, enxergando ele de várias formas diferentes, para você conseguir manipular ele numa fração, numa potência, tá ok? Então, ó, pega esse bizu aqui, tá bom? Enxergou um número, pegou um número na mão ali, numa expressão algébrica, tá? Sei lá, 81, tá? Enxerga ele de várias formas diferentes, tá bom? 81, pô, 81 eu já sei que é 9 vezes 9, tá? Eu já sei que é 9 vezes 9, ó. 9 vezes 9, ou 9 ao quadrado, tá ok? Então tenha essa visualização para você conseguir perceber isso. Por exemplo, tem um caso interessante, né? Vamos pegar o número 1. E o número 1? Como é que eu posso enxergar o número 1? Né? Tá bom, né? 1 sobre 1, tá? 1 elevado a 1, sim. Mas olha que interessante. O número 1, ele é qualquer número elevado a zero. Olha só. Vamos supor que, como eu falei, eu não vou entrar em detalhes, tá ok? Mas vamos supor aqui que eu tenho uma expressão algébrica aqui e tal, né? Vem aqui, faz uma coisa sobre não sei o que, tá? E aí eu tenho lá igual a 5, igual a 5, por exemplo, entendeu? Então eu preciso que tenha um 1 aqui atrás, aqui, que esse 1 ele precisa ficar igual a esse 5. Um exemplo, tá? Não estou entrando em detalhes. Então veja que eu posso pegar esse 1 e transformar ele em 5 elevado a zero. Olha que interessante. Entendeu? Então eu posso pegar esse 5, esse 1 aqui, eu transformo ele em 5 elevado a zero. Eu consigo depois trabalhar com esse termo aqui, ó, porque eu transformei esse 1 num termo semelhante ao termo 5. Interessante, né? Então, como eu falei, pessoal, tô repetindo isso várias vezes, não vou entrar em detalhes, eu teria exemplos mais legais para dar, para você olhar e falar, ah, entendi, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, tá bom? Eu só quero que você, por hora, saiba que quando você pegar um número, não olhe ele apenas como ele é. Por exemplo, você pegar o número 2, 2, ele pode ser raiz cúbica de 8. Olha que interessante. Agora fala a verdade, você não conseguiria fazer essa associação, né? Você conseguiria? Assim de cabeça não, né? Então você está vendo como você já está percebendo que você precisa trabalhar a sua mente, abrir a sua mente para conseguir enxergar um número de várias formas diferentes? É assim. Outro número, vamos lá. 3. 3 também é raiz cúbica de 27. Tá ok? Porque é o seguinte, isso é um problema que a gente tem desde lá do passado. Por isso que eu quero que você perca aí esses traumas aí, essa falta de aprendizado que infelizmente a gente teve no nosso ensino brasileiro, que não é lá dos melhores, né? Tá? Então, enxergar um número de várias formas diferentes é algo que a gente devia ter visto lá atrás, tá? Lá atrás mesmo, lá no ensino fundamental. E a gente não viu, a gente não criou esse hábito. Então hoje a gente lida com situações que a gente pega uma expressão algébrica e você fica desesperado. Você fala, tá, mas não tem relação.
Não tem relação do número de cima com o de baixo, com o que está lá igual, não tem relação. Então você fica desesperado, porque você não consegue ver um número de formas diferentes. Pessoal, outro ponto interessante aqui é quando você precisar enxergar esse número de uma maneira diferente, mas ele é muito grande, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer a decomposição por fatores primos, não é isso? Tá? Vamos pegar aqui um exemplo, sei lá, 72, tá? Aí você vai falar, puta, mas 72, mano, o que eu faço com 72, né? Então você vem aqui, ó, e fatora ele em números primos, tá? Como é que a gente faz isso, né? Só relembrando aí, tá? Então 72, eu vou pegar o 2, né? Tá? Que é o primeiro número primo ali. Então, ó, 2 por 2 dá 36, né? Por 2 dá 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Ok? Então 72, eu vou aqui, ó, né? Eu vou fazer aqui a multiplicação aqui, ó, né? Que eu vou transformar isso aqui numa potência, por exemplo, que é uma coisa que eu posso fazer. Então 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado. Ok? Ó? Olha que interessante, ó. É uma outra forma de você ver o número 72, tá? Decompondo por fatores primos. Tá bom? Então 2 ao cubo é 8, 3 ao quadrado é 9. Então 8 vezes 9 é 72. Tranquilo, né? Tá bom? Então só não esquece disso, tá? Se você pegar um número muito grande, eu peguei um número até que relativamente pequeno, né? Você pode pegar um número maior aqui, né? E aí você tenta enxergar ele de várias formas diferentes, né? Outra coisa que acontece também é o seguinte, quando alguém falar para você 49, por exemplo, você já sabe que 49 é 7 ao quadrado, tá? Então, por exemplo, 2 ao quadrado, então, por exemplo, 4, né? 9, que é 3 ao quadrado, 16, que é 4 ao quadrado, né? 25, que é 5 ao quadrado. Então, esses números, tente já meio que ter na mente, sabe? De uma forma bem fixa, sabe? Por exemplo, aqui, eu vou até escrever aqui, ó. Se você pegar os números 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, tá? Pelo menos aí os 10 primeiros, tá? Então, tenta pegar esses números e colocar na mente, né? Porque quando você bater o olho no 36, por exemplo, você já sabe que é 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, né? Você sabe que o 64 é 8 ao quadrado, né? Você sabe que o 16 é 4 ao quadrado, tá bom? Tenta já pegar esses números aqui que vai ser o começo da sua associação, para você conseguir enxergar os números de várias formas diferentes. Ok? Essa foi a aula de hoje. Um forte abraço a todos. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.